prezadas crianças nascidas e por nascer, prezadas mães, prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. A primeira leitura desta vigília pascal é a da criação do mundo, da passagem do nada para a existência. O Senhor se mostra vencedor da escuridão, das trevas, e dominador das águas, que ele separa com o firmamento e que ele limita, fazendo aparecer um elemento árido, a que ele chama terra, e as águas obedecem. O Senhor faz surgir a vida vegetal, animal, e como coroamento de sua obra, o homem, a sua imagem e semelhança. A criação é maravilhosa, mas a recriação operada por Cristo, mais maravilhosa ainda. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A segunda leitura é a do sacrifício de nosso pai Abraão, que foi posto à prova para imolar o seu único filho, nascido segundo a promessa. Filho, segundo a promessa, foi Isaque, porque a sua esposa Sara não podia mais ter filhos, mas por milagre ela concebeu. Abraão creu, após ter crido que poderia ter um filho já em idade avançada, esse filho foi requisitado por Deus para ser vítima de um sacrifício. E o que foi que Abraão fez? Abraão creu. Abraão foi com o pequeno Isaque subindo ao monte da terra de Moriá. Colocou a lenha sobre o ombro do filho. Isso simboliza Jesus carregando a cruz, subindo o monte. O pai Abraão significa o divino Pai Eterno que enviou seu filho a nós. Quando chega ao topo da montanha, Abraão, que havia dito ao filho Isaque, o Senhor nos providenciará uma vítima para o sacrifício, Abraão está para estender a faca, o facão contra o filho, mas ouve a voz de um anjo que, em nome de Deus, diz: Abraão, não ergas a mão contra este menino. Agora eu sei que tu me amas, e porque me obedeceste, tu serás pai de uma multidão de nações, e em teu nome serão abençoadas todas as nações da terra. No lugar do filho, Abraão oferece um cabrito que está com os chifres presos entre espinhos. Mas como Abraão já tinha imolado seu filho no coração, o fato de agora um cabrito ser imolado no lugar dele é como uma recuperação da vida do filho. O sacrifício de Abraão, de certa forma morto e depois preservado da morte, é sinal da ressurreição de Cristo. A terceira leitura, que é central, é a do Êxodo, a da travessia do Mar Vermelho do povo de Israel a pé enxuto, enquanto os egípcios, com seus carros, cavalos e cavaleiros, são afogados pelas águas do mar. A fé de Israel baseava-se neste milagre. O Senhor, com mão forte e braço estendido, libertou-nos da escravidão do Egito e nos conduziu a uma terra onde corre leite e mel. Foi a força do Senhor que fez, não foram as nossas armas. Aquele vento que fez o mar recuar e dividir-se em duas margens e permitiu aos israelitas andarem sem se afogarem sobre o mar, e depois o fato de Moisés ter estendido a vara sobre o mar e tê-lo feito voltar ao leito normal, tudo isso era a glória de Israel. O Senhor nos libertou da escravidão de um país estrangeiro, o Egito, e depois fez conosco uma aliança no deserto e nos tornou um povo, o seu povo. A Páscoa que nós celebramos hoje é uma passagem, não do Egito para o deserto em direção à terra prometida. É a passagem do estado de pecado para o estado de graça, rumo ao estado de glória que nos espera no céu. O condutor desta passagem não é mais Moisés, mas Cristo, que nos abriu o caminho, que nos preparou um lugar, e hoje ele está no céu esperando por nós, junto com aqueles que nos precederam. A quarta leitura é tirada do segundo Isaías. Chama-se segundo Isaías um profeta que
viveu no exílio. Os capítulos do meio do profeta Isaías são chamados capítulos do Deutero Isaías ou segundo Isaías. Não sabemos o nome deste profeta, mas este profeta, em nome de Deus, compara Israel com uma esposa contra a qual Deus se irou por causa do seu pecado ou da sua infidelidade. Por um breve instante eu te abandonei, mas com imensa compaixão volto a acolher-te. Num momento de indignação, por um pouco ocultei de ti minha face, mas com misericórdia eterna compadeci-me de ti, diz teu Salvador, o Senhor. Então o Senhor está disposto a perdoar Israel pelos seus pecados e dar-lhe de novo uma terra, uma vez que os israelitas estavam exilados na Babilônia. Reconstruir a cidade de Jerusalém, mas para que o Senhor faça isso, quinta leitura também do profeta Isaías, é necessário que o povo se converta. Buscai o Senhor enquanto ele pode ser achado, invocai-o enquanto ele está perto. Abandone o ímpio o seu caminho e o homem justo suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para nosso Deus, que é generoso no perdão. O Senhor está para fazer uma nova aliança com seu povo, mas o povo deve estar disposto ao arrependimento e à conversão. O profeta Baruque, sexta leitura, narra como foi infeliz este povo quando se esqueceu da lei do Senhor e por isso foi habitar em terra estranha, como cativo, mas a glória de Israel é a lei que foi dada no livro dos mandamentos permanece para sempre, e todos os que a seguem têm a vida, e os que a abandonam têm a morte. Ó Israel, felizes somos nós, porque nos é dado conhecer o que agrada a Deus. O versículo mais famoso do livro de Baruque é este aqui: depois a sabedoria foi vista sobre a terra e habitou entre os homens. Este versículo lembra, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Baruque era secretário de Jeremias, e este livro é uma exortação a Israel para que ele tome consciência dos seus privilégios, da sua glória, do seu Deus, da sua lei, e volte para o Senhor para obter misericórdia. A sétima leitura é maravilhosa, ela é retirada do profeta Ezequiel. O povo também está no exílio da Babilônia, mas o profeta, que também foi exilado com eles, anuncia que o Senhor vai derramar sobre aquele povo uma água pura, que o Senhor vai infundir sobre aquele povo um espírito novo, que o Senhor vai trocar o coração de pedra daquele povo e colocar nele um coração de carne, que o Senhor vai fazer com que aquele povo obedeça os seus mandamentos, cumpra a sua lei, observe os seus preceitos de maneira fácil, porque será um povo renovado pela água e pelo Espírito, alusão ao batismo, prometido como a renovação espiritual daquele povo. Sereis o meu povo e eu serei vosso Deus. O batismo é uma nova criação. Se vocês perceberem a forma de certas pias batismais, inclusive a do nosso oratório, algumas delas têm 8 lados, porque em 6 dias Deus criou o mundo, no 7º ele descansou e no 8º ele recriou pela ressurreição de seu Filho. Então, o batizado, que vai até a fonte batismal, ele é mergulhado na morte de Cristo e ressurge com ele, misticamente. Sobre isso fala a carta aos Romanos. Ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? Nós, batizados, morremos. Estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Pelo batismo na sua morte, outra tradução, pelo mergulho na sua morte, fomos sepultados com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, também nós levemos uma vida nova. Esta vida nova é a graça, é a vida de Deus em nós. Não é a vida puramente humana e natural, é uma vida divina e sobrenatural.
Desta graça gozavam nossos pais Adão e Eva no paraíso. Esta graça foi perdida pelo pecado original. Esta graça nos é devolvida pelo batismo, com abundância, fartura, profusão. Esta graça, se for mantida e cultivada na nossa alma, vai se transformar em glória no céu. Ela é o nosso tesouro. Se formos identificados a Jesus Cristo por uma morte semelhante à sua, seremos também semelhantes a ele pela ressurreição. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo de pecado, de maneira que não mais sirvamos ao pecado. Aquele que morreu está livre do pecado. Se, pois, morremos com Cristo, São Paulo fala inúmeras vezes com Cristo, a preposição com. Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte não tem poder sobre ele e não deve ter poder sobre nós também. Aquele que morreu, morreu para o pecado uma vez por todas. E aquele que vive é para Deus que vive. A coerência com o nosso batismo deve significar que nós devemos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. O Evangelho traz hoje a visita de algumas mulheres ao sepulcro na manhã de domingo. Mas o que é que elas foram fazer lá? Elas foram complementar, parece, o embalsamento de Jesus. Sim, porque Jesus já havia sido embalsamado com mirra e outros perfumes caríssimos trazidos por Nicodemos. Já estava sepultado. Mas as mulheres não se contentaram com isso. Quiseram, ainda no domingo cedo, porque sábado era dia de repouso, ir ao túmulo e pedir a alguém mais forte que elas que removesse a pedra, para elas terem acesso ao cadáver. Onde está o cadáver de Jesus? Quem eram elas? Maria Madalena, da qual Jesus havia expulsado 7 demônios. Maria, mãe de Tiago menor. Esta Maria provavelmente é a mulher de Cleofas, e mãe de Tiago, José, Judas e Simão, aqueles que a Bíblia chama de irmãos de Jesus, que na verdade seriam assim sobrinhos de São José e primos primeiros de Jesus. E Salomé. Salomé é a mãe dos filhos de Zebedeu, a mãe de Tiago maior e João. Parece que havia outras mulheres também, mas aqui ele cita essas 3. Compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. O perfume ressuscita o cadáver? Não. O que o perfume faz? Retarda a decomposição do cadáver. Dá um disfarce para aquilo que está irremediavelmente morto. Que pena, né? Significava que aquelas mulheres não tinham esperança. Nem pensavam na ressurreição. Queriam dar honras fúnebres para aquele que elas pensavam que havia morrido para sempre. E diziam entre si: quem enrolará para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande. Mas quando olharam, viram que a pedra já tinha sido retirada. Então, um anjo, vestido de branco, do lado direito, sentado, apareceu e disse a elas: não vos assusteis. Vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está aqui. Veja o lugar onde o puseram. Dizei aos discípulos e a Pedro, Pedro tem sempre um lugar de prioridade entre os discípulos, que ele vai à vossa frente na Galileia, lá todos vós o vereis. Uma pergunta de catecismo. Está faltando uma mulher aqui. Quem está faltando? Está faltando Maria, mãe de Jesus. E por que ela não foi ao sepulcro? Ela creu e a sua fé foi inabalável. Ela viu seu filho agonizar na cruz, sofreu horrores com ele, mas creu que aquilo não era a última palavra. A última palavra era a ressurreição. Chegando o dia da ressurreição, ela não foi tentar procurar um cadáver que não existia mais, mas ela ficou esperando que o seu filho aparecesse a ela, como de fato apareceu. Desde hoje até Pentecostes, a gente vai cantar: Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Pois o Senhor que mereceste trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Essas mulheres, elas tentaram fazer o que elas podiam. Na sua fé obscurecida e no seu desejo de fazer o bem, elas procuraram Jesus no lugar errado, que é o sepulcro.
e tentaram fazer com ele algo que não se faz com a pessoa viva, que é enchê-la de perfumes. Mas Maria não foi como elas. Maria é a ausente do sepulcro. E é bonito ver esta ausência. É bonito ver Maria Santíssima presente até o fim na cruz, junto à cruz. E é mais bonito ainda ver Maria ausente quando tantas mulheres procuravam embalsamar o filho dela. Ela acreditou. Ela é feliz porque acreditou. Acreditou quando concebeu seu filho, Jesus. E acreditou quando seu filho morreu. E assim as coisas que o Senhor lhe tinham dito aconteceram. E nós devemos ser como ela. O grande perigo é querermos ser como as outras mulheres. Em vez de renunciarmos ao homem velho que se corrompe ao sabor das concupiscências e nos revestirmos de Cristo, há a tentação de querer fazer uma recalchutagem, um disfarce, jogar um perfume naquilo que está apodrecendo. O cristão tem a tentação de não ser radical como deve ser, mas de ter ainda afeição pelo homem velho, pela época do pecado, pela época da escravidão. Se é verdade que o perfume não faz o cadáver ressuscitar, também é verdade que diminui o mau cheiro. Então é um disfarce. Em vez de eu me converter verdadeiramente a Deus, eu vou usar um perfume para disfarçar o meu mau odor. Não façamos isso. A Páscoa só é Páscoa se for uma passagem. Se você esquece quem você era, para ser uma nova criatura. Se ela for apenas uma recalchutagem de pneu, o pneu não sai da recalchutagem novo, mas ele sai remendado. Isso não merece ser chamado de Páscoa. Nenhum de nós, pois, faça o propósito, eu vou pecar menos. Mas eu não quero mais pecar. E se eu não quero mais pecar, eu vou evitar o pecado e as ocasiões que me levam ao pecado. E será uma ruptura completa. Se teu olho te serve de escândalo, arranca-o. Se tua mão ou teu pé te serve de tropeço, corta-os. Está no Evangelho. E é assim que nós devemos ser. Se não for isso, nenhum de nós pode desejar um ao outro Feliz Páscoa nesta noite. Que assim seja para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima.